Olá, eu sou o professor Augusto do Instituto Federal de São Paulo, campus Hortolândia, e você está assistindo a mais uma aula do curso de Resistência dos Materiais para os Cursos Técnicos. Se você ainda não viu os nossos vídeos anteriores, vale a pena conferir nossa playlist que está aí no cantinho da sua tela. No vídeo anterior, a gente falou bastante sobre as condições de equilíbrio associadas ao estado de estar parado no espaço, né, o que a gente tinha chamado de uma condição quase estática, certo? Isso é muito comum na concepção dos elementos estruturais. Então, como a gente tinha explicado no vídeo anterior, essas equações que a gente tem, as condições de equilíbrio, vão ser as nossas armas para encontrar as variáveis que a gente precisa encontrar no começo de resolução de um problema de resistência dos materiais. Então, por enquanto, a gente já sabe quem são essas equações, né? As nossas condições de equilíbrio, como a gente tinha visto. A gente tinha visto que a gente tinha uma soma de forças que a gente podia decompor nas direções horizontal e vertical. Então, para uma estrutura estar parada no espaço, ela não pode se mexer na direção horizontal, então todas as forças e componentes que agem na direção horizontal somadas têm que ser zero. Da mesma forma, algo que está parado no espaço ele não pode se deslocar na direção vertical, então todas as componentes de força na direção vertical somadas têm que se anular. E existe também o estado de equilíbrio rotacional de um corpo. Então, um corpo que está parado no espaço ele não pode estar sendo rotacionado ao redor de nenhum ponto dessa estrutura. Então, se você fizer uma somatória de momentos, né, lembrando aquela relação, né, as forças fazem alguma coisa se deslocar na direção linear e os momentos fazem uma estrutura rotacional. Então, tudo que faz uma estrutura rotacional somada tem que ser igual a zero para essa estrutura estar parada no espaço. Tá? Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre quem são essas incógnitas. Tá? Então, se eu tenho uma estrutura como uma treliça como essa, eu quero saber como é que ela fica parada no espaço. Tá? E como é que isso é feito? Através de apoios. Né? Então, uma estrutura, enquanto ela não está apoiada, ela pode passear ali pelo espaço e ela só fica travada efetivamente num ponto no espaço a partir do momento que ela estiver apoiada sobre alguns apoios. E a gente vai ver a aula de hoje quem são essas nossas incógnitas, e as incógnitas serão as coisas que a gente vai chamar de reações de apoio. Certo? Muito bem, então, a primeira coisa que a gente tem que fazer nessa aula é diferenciar o que a gente vai chamar de carregamentos externos e reações internas. Tá bom? Então, vamos fazer uma diferença entre essas duas coisas. A gente vai começar pensando, então, numa ponte. Tá? Imagina que a gente tem uma ponte como essa. Então, uma ponte ela tem um peso próprio, ela tem forças de vento, ela pode estar carregada com algum caminhão, por exemplo, que está passando por ela. Então, todas essas forças que estão agindo sobre a ponte, incluindo seu peso próprio, a força do vento e o carregamento dos veículos que passam sobre a ponte, elas podem ser consideradas carregamentos externos. Por que a gente vai chamar isso de carregamentos externos? Geralmente são forças que a gente sabe quanto elas valem de antemão. Então eu consigo saber qual é a carga desse caminhão que está passando, eu sei qual é o peso da ponte, eu consigo, a partir da velocidade do vento, eu consigo saber quanto é que ele está gerando de força. Então, a partir dessas forças que já são conhecidas, para essa ponte ficar parada no espaço, os suportes dessa ponte eles têm que responder de acordo. Então, uma ponte como essa, a gente tem as duas cabeceiras da ponte aqui, e essas duas cabeceiras da ponte elas vão fazer uma certa quantidade de forças e momentos para que essa ponte fique parada no espaço. Tá bom? Então, para um caso como esse, se eu conhecer quanto é que valem essas forças, a força de peso da ponte e a força do carregamento associado àquele caminhão que está parado naquela posição, eu poderia ter uma certa quantidade de reação de apoio nesses pontos. Tá bom? Nos pontos da cabeceira eu tenho forças verticais e momentos gerados ali. Por que existe uma diferença entre o que são carregamentos externos e reações internas? Então, essas reações internas, que a gente está chamando as reações de apoio, que aparecem aqui nas extremidades da ponte, elas variam de acordo com a quantidade de força que está agindo sobre as estruturas que a gente está considerando. Então, quando eu tenho mais forças, mais caminhões carregando a ponte, por exemplo, vocês percebem que existe uma diferença na quantidade de carga que está sendo suportada pelos apoios da ponte. Né? Então vamos voltar ali. Enquanto eu tinha um caminhão só, eu tinha menos forças e menos momentos aparecendo nos nossos apoios. A partir do momento que a gente tem mais caminhões carregando aquela ponte, essas forças aumentam e esses momentos aumentam. Mas a gente não sabe a priori quanto que valem esses caras. Né? Então, na verdade, esses caras que serão as nossas incógnitas. Essas reações dos apoios são as incógnitas que a gente vai ter que resolver no começo de um problema de materiais. Certo? Então, uma das maneiras da gente pensar sobre os apoios é pensar no que cada apoio vai permitir ou restringir
para a estrutura que está apoiada sobre ele. Então, um apoio que restringe alguma coisa, que dificulta, que impede que alguma coisa aconteça, ele vai ser obrigado a gerar algum tipo de força, um momento, algum tipo de reação para fazer essa restrição. Né? Restringir alguma coisa é gerar alguma força ao contrário do que você gostaria de fazer aqui. Tá bom? Então, a partir disso, a gente tem que manter isso em mente. Né? Sempre que a gente for falar em restrição de alguma coisa, a gente está falando em forças geradas ou momentos gerados. Então, se eu tenho um apoio que impede que a estrutura que esteja fixada naquele ponto se desloque na direção horizontal, esse apoio está fazendo aparecer forças na direção de x, certo? Se esse apoio que está travado, que está ligado numa estrutura nesse ponto aqui, impede essa estrutura de rotacionar, né? A estrutura gostaria de rotacionar e o apoio impede, então ele está gerando um momento de reação, certo? Então, restringir gera reações de apoio, tá bom? Então, nesse momento, antes da gente continuar, é importante a gente definir como é que vai ser a nossa notação para essas coisas. Tá? Então, a partir de agora, a gente vai padronizar isso de agora em diante, sempre assim. Tá? Tudo que forem forças externas, todos os carregamentos externos, lembra aqueles que a gente geralmente conhece de antemão, a gente vai chamar com um F maiúsculo e um índicezinho embaixo, uma letra um pouquinho maior, também maiúscula, associada ao ponto de aplicação. Então, FA vai ser uma força aplicada no ponto A. Quando eu tenho um momento concentrado aplicado, né, lembre-se da aula 3 lá, que a gente pode ter aplicações de momentos concentrados diretamente. A gente sabe que forças podem gerar momentos, mas a gente também sabe que eu posso aplicar momentos diretamente. Então, quando eu tenho um momento aplicado diretamente, esse momento externo aplicado vai ser chamado por um M maiúsculo, seguido de uma letrinha, um índicezinho, no ponto de aplicação desse apoio, MB nesse caso. Certo? Passando para os apoios agora, para essas coisas que a gente está conhecendo no vídeo de hoje, né? Essas forças a gente vai diferenciar. Eles também têm características de força, só que como a gente não conhece elas de antemão, e para a gente não misturar essas duas coisas, a gente vai sugerir que vocês chamem ela de R's. Então são reações, o R maiúsculo por conta disso. Tá? Então o R maiúsculo e o ponto de aplicação desse cara também, ali embaixo, ponto C nesse caso, reação no ponto C. Da mesma forma, alguns apoios vão poder gerar momentos concentrados naquele apoio. Então, esses apoios que podem gerar momentos, eles vão ser diferenciados dos outros momentos externos dessa forma, tá? A gente vai ter um Rzinho ali nos índices antes do ponto de aplicação. Então, MR é um momento de reação aplicado no ponto D, tá bom? A partir do momento que a gente for trabalhando essas coisas, vai ficando mais claro para vocês. Como vocês sabem, já desde a nossa primeira aula desse curso, é muito importante a gente conseguir decompor as forças e trabalhar com forças decompostas segundo as direções cartesianas principais. Tá? Então, quando a gente for fazer isso, a gente vai adicionar mais uma letrinha ali nos índices. Tá bom? Então, aquela força que estava agindo aqui no ponto A, ela tem componentes x e y potencialmente, então ele vai aparecer FA de x, a componente na direção de x, e FA de y, a componente na direção de y. A reação que aparece no ponto C, do apoio no ponto C, ele também pode ter componentes na direção de x e na direção de y. Então, reação no ponto C na direção de x, reação no ponto C na direção de y. Então, esse vai ser o nosso padrão de notação de agora em diante, tá? Para todo o resto do curso. Tá bom? Então, o primeiro tipo de apoio, a gente vai estudar alguns tipos de apoio diferentes na aula de hoje, né? Como o título da aula já nos indica. Então, o primeiro tipo de apoio que a gente vai estudar na aula de hoje é o rolete. Tá bom? O rolete que está aqui assim, desenhadinho em cima do meu ombro no quadro. Tá? Então, os roletes, eles são tipos de apoio que são usados em diversas máquinas e estruturas de forma real. Como vocês estão vendo aqui, a gente pode ter pontes apoiadas em roletes em diferentes pontos. Né? A gente está vendo duas pontes apoiadas em roletes em pontos diferentes. Ou a gente pode ter maquinários também apoiados sobre roletes, como que está representado aí. Tá? Então, isso aí são roletes da vida real. O rolete, então, a gente vai representar geralmente dessa forma aqui, tá bom? A gente vai ter um triângulo, a estrutura que a gente tem interesse é a estrutura verde aqui, né? Como se fosse uma viga suportando alguma carga. E essa viga verde está apoiada naquele triângulo amarelo, e esse triângulo amarelo ele está sobre bolinhas, né? Sobre rodinhas amarelas marcadas ali, tá? O que isso representa? Né? Então, isso representa que uma estrutura como essa, que esteja apoiada sobre o rolete não vai impedir nenhum tipo de movimento na direção horizontal. Certo? Então, ele vai poder se deslocar livremente na direção horizontal. O rolete não vai impedir isso. Beleza? Então, se o rolete estiver aplicado num ponto A, né, se eu chamar esse ponto de aplicação do rolete de ponto A, vamos ver o que isso vai representar usando as nossas notações anteriores. Tá? Então eu falei para vocês que não existe restrição horizontal. O rolete permite que essa estrutura se desloque na direção horizontal livremente. Então eu já sei que qualquer reação
do jeito que o rolete está colocado aqui na sua tela, qualquer reação na direção de x, qualquer movimento na direção de x não está restringido. Então a reação gerada pelo momento na direção de x é nula, certo? Contudo, como ele está apoiado aqui como qualquer carga que eu aplique na direção vertical e que tente fazer essa estrutura baixar para dentro, né, para dentro da superfície aqui dentro, esse rolete não vai permitir que isso aconteça. Ele está gerando uma força vertical na direção de y, portanto, certo? Então, quanto que vale essa força? Essa força vai depender de qual que é essa carga que está tentando fazer a estrutura descer, certo? Então, existe, sim, uma restrição ao movimento vertical, e como existe essa restrição ao movimento vertical, aparece aí, sim, uma incógnita, que é algo que eu não conheço. O rolete, finalmente, ele tem um pino no meio dele, tá? Então, é um pininho, ele tá articulado, a estrutura está articulada dentro desse rolete. Então, o rolete gira, só que a estrutura pode rotacionar ao redor desse eixo central do rolete, né? O pino central que está ali no ponto A, aquele pontinho preto que vocês enxergam ali no ponto A, ele permite a rotação dessa estrutura. Então, se ele permite uma rotação livre, ele não insere nenhum tipo de restrição com esse movimento. Ou seja, todas as restrições, todos os momentos reativos, não aparecem nos roletes, certo? Então, o momento reativo é zero. Então, perceba ali da nossa lista de variáveis que podem ter, eu tenho reações em x, reações em y em momentos reativos, e eu argumentei com vocês que o rolete vai apenas gerar possivelmente uma reação na direção de y. Então, o rolete insere apenas uma incógnita ao problema de vocês. Tá bom? Os outros dois são zero. Nosso segundo tipo de apoios que a gente vai estudar hoje é o apoio de pino. Esse pino aqui que está pertinho da minha orelha, tá? Aqui no quadro. Então, o pino muitas vezes é chamado de articulação, depende do autor que vocês selecionarem para estudar, tá? Depende do livro que vocês pegarem, ele vai ser chamado de articulação. E o pino aparece também em várias estruturas da vida real, né? Que a gente está vendo pontes apoiadas em pinos, em que a gente tem estruturas menores, né? Uma maquininha apoiada em alguma coisa num pino, certo? Então o pino tem uma característica um pouquinho diferente do rolete, tá? Ele vai ser representado geralmente assim. A gente vai desenhar o chão e sobre o chão eu vou desenhar diretamente um triângulozinho como esse. Então perceba que agora esse triângulozinho está fixo num ponto do espaço. Então eu não tenho mais como deslocar esse cara na direção horizontal. Tá bom? Então se eu chamar o ponto de aplicação do pino como ponto B, vamos pensar de novo com relação às nossas convenções de notação de forças e reações, como que isso vai se traduzir para a resolução dos problemas. Tá? Então, dessa vez eu tenho uma restrição ao movimento horizontal. Eu não consigo mais deslocar essa estrutura para a esquerda e para a direita livremente quando ela está fixa num pino naquele ponto. Tá? Então, se eu tenho uma restrição, eu tenho uma força de reação. Tá? Essa força de reação está sendo representada aqui com um vetorzinho. E eu não sei quanto é que ela vale a priori, né? Eu tenho que fazer as contas e descobrir quanto é que ela vai valer a partir dos carregamentos que estejam solicitando essa estrutura na direção horizontal. Novamente, se eu tiver alguma carga que quiser fazer essa estrutura subir ou descer, esse pino vai impedir. Eu tenho um pino, uma articulação que vai impedir movimentos na direção vertical. Então, restrição vertical faz aparecer uma força de reação vertical, então uma reação no ponto B na direção de y. Quanto que ela vale, a gente vai ter que aprender a calcular isso mais para frente, a gente vai ver daqui a algumas aulas, certo? Como o próprio nome sugere, o pino ele está articulado ali no meio, né, no meio daquele pontinho B, aquele ponto preto que vocês veem. Isso quer dizer o quê? Então a estrutura está fixa nesse ponto, ela não consegue se deslocar nem na direção de x, nem na direção de y. Contudo, como ele tem um pino aqui no centro dessa estrutura que está fixando ela consegue rotacionar livremente. É por isso que ela é chamada de articulação. Então, como ela articula livremente, eu não tenho restrições à rotação. A rotação é livre, ou seja, o momento reativo sobre um pino sempre é nulo. Tá bom? Então, não tem nenhum momento reativo que aparece por conta do pino. Ou seja, num problema quando vocês resolvem e aparece um pino, no ponto do pino eu estou acabando de inserir duas incógnitas a esse problema. Tá bom? As reações na direção de x e as reações na direção de y. Finalmente, o terceiro tipo de apoio de interesse que a gente tem é um apoio de engaste. Ele é um apoio muito comum quando a gente tem coisas, por exemplo, chumbadas na parede, né, concretadas na parede, uma viga em balanço, por exemplo, como essa, ou também um poste que está chumbado no chão. Tá bom? Então,
eu estou mostrando várias estruturas aqui que estão... A estrutura está na horizontal e a gente está mostrando fixações dessa estrutura, mas lembre-se que uma estrutura ela pode estar numa posição qualquer. Um poste também é igualmente uma estrutura, então a fixação do poste no chão também pode ser levada em consideração, e é isso que eu estou mostrando aqui. Um poste chumbado no chão é um poste engastado. A representação de um engaste é mais ou menos assim. Tá? A gente vai desenhar uma estrutura, e essa estrutura, o ponto onde ela está fixa contra uma parede chumbada no chão, ela simplesmente a gente vai desenhar a estrutura e vai desenhar a superfície de apoio, né, seja a parede ou seja o chão, e a gente vai desenhar uma achuradinha nela. Assim. Tá? Então ela está aqui, tem uma viga em balanço, né, uma estrutura engastada. Se esse engaste estiver no ponto C, vamos pensar agora o que esse engaste está fazendo com relação a essa estrutura. Tá? Se eu tentar deslocar ela na direção horizontal, ela não vai se mexer. Ela está chumbada na parede, então eu não vou conseguir remover essa viga, né? Não vou conseguir puxar ela para o lado de cá, não vou conseguir remover ela de dentro da parede. Então, restrição a movimentos horizontais, isso se traduz no aparecimento de uma reação na direção de x. Se eu pegar essa estrutura e tentar deslocar para cima ou para baixo, a parede também impede, está chumbado naquela posição. Então eu tenho uma restrição vertical, que aparece na forma de força, uma força é uma reação na direção de y, que eu também não sei quanto é que vai valer, vai depender do carregamento inteiro que está agindo sobre a estrutura. E adicionalmente agora, uma estrutura que está chumbada na parede, né, ela está toda fixa ali, tá dentro do concreto, na hora que eu tentar rotacionar ela, a parede vai impedir que ela rotacione, a parede está travando ela. Né, eu não vou conseguir pegar essa pontinha aqui e deslocar para cima, e deslocar ela, fazer um arco aqui para cima e articular ela. Ela não permite esse tipo de articulação. Então, não permitir rotação quer dizer fazer aparecer um momento reativo. Bom, então tem uma restrição de rotação, e a restrição de rotação aparece, como está na tela de vocês, um momento de reação. Tá? O momento de reação vai valer quanto? Não sei a priori, vou ter que fazer as contas mais para frente, utilizando aquelas equações de equilíbrio que eu tinha, para descobrir quanto é que vale esse momento de reação. Certo? Então vocês percebem que o terceiro tipo de apoio que a gente está estudando está inserindo 3 incógnitas ao nosso problema. Certo? Então esses são os nossos 3 principais tipos de apoio que a gente vai estudar na aula de hoje. Existem outros tipos de apoio, tá? Então a gente poderia ter alguma coisa apoiada sobre uma superfície lisa, simplesmente, sobre uma superfície rugosa. Eu poderia ter alguma coisa que está apoiada contra uma mola, são elementos flexíveis e tal. Então a lógica de raciocínio para lidar com esses outros tipos de estrutura segue exatamente a mesma coisa que eu falei. Você tem que pensar no que está sendo restringido e no que está sendo liberado. Qualquer coisa que é restringido, se ele impede ou se ele dificulta um movimento na direção horizontal, ele faz aparecer uma reação na direção horizontal. Direção vertical é a mesma coisa. Qualquer tipo de restrição à rotação faz aparecer momentos. Então, vocês podem aplicar esses mesmos raciocínios a outros tipos de suporte. Tá? A gente vai focar só nesses 3. Os roletes, os pinos e os engastes. Certo? Então, nesse ponto, o que a gente tem? Né? Lembrando o que a gente já tinha visto até a aula passada e o que está vendo na aula de hoje. Tá? A partir desse momento, a gente já sabe que a gente tem 3 equações de equilíbrio. A gente tinha visto somatória de forças em x, somatória de forças em y e somatória de momentos. Tá bom? Vamos deixar eles aparecendo aqui para vocês. Então, isso aqui são 3 possíveis equações. Bom, você poderia me perguntar, professor, mas eu não posso fazer somatória de momentos com relação a qualquer ponto da estrutura? De fato, você pode, né? A gente já comentou sobre isso, como escolher de forma apropriada qual é o ponto que você vai fazer a somatória de momentos pode te ajudar a resolver um problema. Tá? Só que é possível vocês provarem, a gente não vai fazer essa prova aqui, tá? Mas é possível vocês provarem que as condições de equilíbrio que a gente tem aqui, essas 3 condições de equilíbrio que estão na tela de vocês, elas sempre produzem no máximo 3 equações independentes. Você pode ter infinitos pontos de momento, mas a partir da terceira somatória de momento que você faz, as equações não são mais dependentes, ela vai ser dependente das outras. Tá? Ou seja, eu consigo resolver, como eu tenho 3 equações, eu consigo resolver sempre no máximo 3 incógnitas com essas equações de equilíbrio. Beleza? Então, tenho 3 equações independentes no máximo, posso fazer somatória de forças em x, em y e somatória de momentos, ou posso fazer 2 somatórias de momentos e uma somatória de forças, posso escolher aí dentro, mas eu tenho 3 equações independentes que eu posso utilizar, e com isso, para cada equação, eu consigo resolver apenas uma incógnita, né? Então, eu vou ter no máximo um sistema de 3 equações e 3 incógnitas, beleza? Então, a gente vai começar a pensar agora qual que é a influência que esse fato tem sobre o comportamento de mecanismos. De mecanismos e estruturas. Né? Mecanismos é um dos tipos de estrutura que a gente vai falar. Então vamos começar falando de mecanismos, efetivamente. Tá? Então imagina o seguinte, imagina que eu tenho uma estrutura, uma barrinha verde como essa, que está montada sobre 2 roletes.
Tá? Então fica muito fácil de vocês imaginarem o que acontece a partir do momento que eu aplico uma força como essa, que tem uma componente na direção de x. Então, percebe que o rolete, nenhum dos dois roletes vai impedir que essa estrutura se desloque para a esquerda ou para a direita. A partir do momento que eu apliquei uma força como essa, o que vai acontecer com essa estrutura? Ela começa a se deslocar pelo espaço. Né? É impossível determinar qual é a posição que ela vai ficar, a posição em x que ela vai ficar. Tá? Então, observe. Lembre que cada rolete adiciona apenas uma incógnita ao nosso problema. Cada rolete só impede a penetração vertical aí da estrutura ali para dentro do chão. Então, na hora que eu representar as reações de apoio dos roletes, perceba que eu só tenho duas reações de apoio que foram inseridas agora. Tá? Um outro caso diferente. Imagina que eu tenho agora uma estrutura que está fixa somente por um pino. Então, lembra que um pino adiciona duas restrições. Ele impede que essa outra barra verde se desloque na direção horizontal e, nesse ponto de apoio, que ela suba ou desça. Naquele ponto de apoio, ela está travada. Só que um pino como esse, ele permite rotações livres dessa estrutura ao redor daquele ponto. Então, o que vai acontecer na hora que eu aplico uma força como essa? Então, ele pode assumir qualquer posição de rotação, qualquer posição angular. Não tem como eu definir qual é a posição de equilíbrio desse cara. Tá? Então, nesses dois casos, vocês percebem, então, como o pino adiciona só duas reações. Para esses dois casos, o que está acontecendo? Eu tenho apenas, os meus apoios estão inserindo duas restrições. E eu sei que para as condições, para alguma coisa estar perfeitamente estática, eu tenho que respeitar três condições de equilíbrio. Tá? Então, essas estruturas para as quais eu tenho menos reações do que o necessário para ter equilíbrio, para eu ter equilíbrio eu tenho que ter pelo menos 3 reações, certo? Então, quando eu tenho menos reações do que eu preciso para ter equilíbrio, são as estruturas que a gente chama de hipoestáticas. Né? Lembra que hipo quer dizer pouco, são estruturas pouco estáticas. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho infinitas possibilidades de posição e eu não consigo definir qual é o ponto do espaço onde essas estruturas estão paradas. Tá? Então, por isso essas estruturas são chamadas de mecanismos também. Então, a gente não vai focar nessas estruturas ao longo desse nosso curso agora. Tá bom? Mas é importante vocês saberem o que acontece. Se você tiver fixar alguma coisa entre dois roletes, você não está fazendo uma estrutura que seja perfeitamente determinável o ponto dela onde ela está. Tá? Então, agora vamos para o outro extremo. Imagina que eu tenho uma estrutura e eu prendo ela entre dois pinos, duas articulações. Tá bom? Ela está carregando ela com uma força inclinada como essa. Um pino inseriu duas equações, né, duas restrições, duas incógnitas, desculpa. O outro pino inseriu mais duas incógnitas. E agora eu tenho 4 incógnitas. Eu tenho 4 coisas que eu não conheço. São as duas reações de x e as duas reações de y desses pinos. Como é que eu faço para determinar quanta força em x tem em cada um desses dois pinos? Tá? Fica muito difícil eu fazer isso. Tá? Só com as equações de equilíbrio eu não consigo resolver esse problema. Tá bom? Por que isso acontece? Isso acontece porque eu estou com um outro extremo dos nossos problemas. Eu tenho mais incógnitas do que é possível determinar com as condições de equilíbrio. Lembra que eu acabei de falar, né? As condições de equilíbrio nos permitem calcular 3 coisas diferentes, 3 incógnitas. Eu tenho no máximo 3 equações de equilíbrio independentes. Então, com essas 3 equações de equilíbrio independentes, eu vou conseguir resolver 3 coisas e eu tenho 4 coisas a resolver aqui no nosso problema. Tenho 2 reações de apoio em cada um dos apoios. Tá bom? Quer dizer que esse problema é insolúvel? Não quer dizer isso, tá? Só quer dizer que a gente precisa mais do que as condições de equilíbrio para resolver esses problemas. Tá bom? Então eu vou ter que ter outras informações, eu vou ter que ter uma hipótese adicional, vou ter que dizer, considere que a carga em x está distribuída igualmente entre esses dois pinos, por exemplo. Ou ter que conhecer mais sobre o comportamento mecânico desse cara mesmo. Né? Existe mais coisas de resistência dos materiais que você poderia acrescentar para resolver problemas como esse. Tá? Mas esse também não vai ser o foco do nosso curso. Tá? O foco do nosso curso é o terceiro tipo de estrutura. Então, o terceiro tipo de estrutura seria o quê? Seria o tipo de estrutura onde a gente tem exatamente o mesmo número de incógnitas e de equações. Falei para vocês que a gente pode ter no máximo 3 equações independentes com as condições de equilíbrio. Então eu posso ter no máximo, né, eu vou ter exatamente 3 incógnitas nas estruturas que a gente vai querer resolver no nosso curso. E para fazer isso a gente tem combinações clássicas de apoios. Tá? Então uma combinação clássica de apoio é uma estrutura fixa entre um rolete e um pino, como essa que está representada aí. O que acontece? Quando eu estou carregando uma estrutura como essa, com uma força inclinada, eu vejo que eu tenho essas reações que foram inseridas pelos meus apoios. Eu tenho uma reação na direção vertical inserida pelo rolete, uma incógnita na direção horizontal inserida pelo pino e outra na direção vertical inserida pelo pino também. Então eu tenho 3 incógnitas a resolver
e com isso eu consigo consigo resolver perfeitamente o valor dessas incógnitas a partir das minhas reações, das minhas equações de equilíbrio que eu tinha visto anteriormente, certo? Então essa é uma combinação clássica. Entre um pino e um rolete, as estruturas podem ser apoiadas e elas ficam de uma maneira que eu consigo resolver tudo. Outra forma clássica de apoiar uma estrutura é usar um engaste, pura e simplesmente. Então, quando o engaste está carregado como dessa forma, tem uma força inclinada naquela ponta, lembre-se que o engaste ele restringe 3 coisas diferentes. Ele restringe movimentos na horizontal, na vertical e restringe rotações. Então, ele faz aparecer 3 incógnitas. Cada vez que eu tenho um engaste, eu tenho 3 incógnitas que aparecem no meu problema. 3 incógnitas resolvíveis com 3 equações de equilíbrio que eu tinha anteriormente. Essas estruturas, que são o foco do nosso curso, são o que a gente chama de estruturas isostáticas. Tá? Isostáticas, eles têm exatamente o mesmo número, iso igual, o mesmo número de incógnitas que de equações. Tá bom? Então, lembre-se bem dessas combinações clássicas aí de pino e rolete e de engaste. Certo? Então, por hoje, era só. A gente tinha que apresentar para vocês os tipos de apoios diferentes e como, combinando os tipos de apoios diferentes, a gente chegava em tipos diferentes de estruturas. Tá? Então a gente está se aproximando cada vez mais de começar efetivamente a resolver um problema de resistência dos materiais, né? De começar a resolver essas reações de apoio. Só antes da gente efetivamente resolver, a gente vai ter mais uma pequena aula, logo em seguida, que vai falar sobre um passo importante para a resolução desses problemas. A gente vai falar sobre a confecção de diagramas de corpo livre. Tá bom? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Deixem suas dúvidas, comentários, tudo que vocês quiserem deixar lá aqui nos comentários do vídeo. E a gente se vê muito em breve.